Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. A partir dessa série nós entraremos no livro de Apocalipse. Lembrando que os vídeos passados nós não estudamos o livro completo de Daniel, apenas alguns pontos mais importantes. E no livro de Apocalipse a mesma coisa, não estudaremos o livro inteiro, mas os pontos principais para a gente chegar direto ao ponto. E só lembrando para você que caiu aqui de paraquedas e não acompanhou a série desde o início, eu recomendo que você assista essa série desde o seu início na ordem cronológica. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pois se você assistir um vídeo isolado dessa série, como é um vídeo com bastante detalhe, como são várias peças de um quebra-cabeça, e você não acompanha desde o início, pode ser que você acabe não entendendo e ache que eu estou falando aqui algum tipo de conspiração ou palavras ao vento. Então, vá lá na minha série, vá aqui na playlist, acompanhe desde o início, e aí volte para esse vídeo e aí sim você poderá entender todos os temas dentro do seu contexto. E no tema passado eu falei sobre o chifre pequeno. Mostrei para vocês com detalhes proféticos e históricos que esse chifre pequeno representa o poder papal que dominou o mundo por 1260 anos. Já nesse tema eu vou falar sobre uma besta que sobe do mar. E como de costume, eu já queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like caso você não seja inscrito, pois isso nos ajudará a fazer com que essa verdade, que por muito tempo foi escondida, chegue ao conhecimento de muitas pessoas. Agora pegue sua Bíblia, abre Apocalipse capítulo 13 e bora pro vídeo. Na primeira parte de Apocalipse 13, você já dá de cara com uma besta que sobe do mar, com diversas características e vários detalhes. Só que eu não irei desmembrar todas as características desse animal devido ao tempo, e sim algumas para ir direto ao ponto. A primeira característica que vemos é que a besta emerge do mar. Como já estudamos em temas anteriores, falando sobre os 4 animais lá de Daniel, nós vimos que o significado de animal ou besta, que é a mesma coisa, significa um poder, um império ou um reino. Então grave esse detalhe, animal, besta, é um império ou um reino. Já esse mar que você está vendo de onde sai a besta, o próprio livro de Apocalipse nos dá uma pista, que diz o seguinte: as águas que você viu de onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então se essa besta que nós já sabemos que é um poder ou um reino, e essas águas de onde ela sai são povos, multidões, nações e línguas, nós já temos uma dica. Esse poder ou reino não pode ter surgido na América, por exemplo, e sim nas regiões europeias, pois lá era o antigo mundo de muitas civilizações. Eu fiz uma série de coletas das características dessa besta e eu vou colocar no gráfico aqui na tela para você ver. Você pode ver que aí ao lado esquerdo, em Daniel capítulo 7, tem várias características lá daquele tema que nós estudamos do chifre pequeno, lembra? Já aqui no lado direito, Apocalipse capítulo 13, tem as características desta besta que nós estamos falando aqui agora. Se você reparar, eles têm grandes semelhanças. Acompanhe comigo a primeira linha de azul. Em Daniel, lá tinha olhos como de homem, o chifre pequeno. Em Apocalipse, número de homem. Em Daniel, boca com insolência. Em Apocalipse, boca de blasfêmia. Em Daniel, entregue para ser queimado. Em Apocalipse, golpeada de morte. Você percebe que em ambos os casos esse poder é atingido com uma ferida mortal. Em Daniel, faz guerra contra os santos. Em Apocalipse, peleja contra os santos. Em Daniel, palavras contra o Altíssimo. Apocalipse, blasfema contra o Deus. Ou seja, em ambos os casos, fala palavras contra Deus. Em Daniel, mudaria os templos e a lei. Em Apocalipse, difama o tabernáculo. E se você sabe o que é o tabernáculo, era o local onde ficava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos. Em Daniel agiria por 3 tempos e meio, em Apocalipse por 42 meses. Maurício, mas todas as características foram bastante semelhantes. Agora 3 tempos e meio, 42 meses, não tem nada a ver. Segura mais um pouquinho que mais pra frente eu vou entrar nesse detalhe. Você reparou que as mesmas características que tem em Daniel no chifre pequeno são as mesmas de Apocalipse capítulo 13 da besta? Isso significa que a besta de Apocalipse capítulo 13 é exatamente o mesmo poder representado pelo chifre pequeno de Daniel. Outras características é a fusão com outros animais, pois em Apocalipse 13 verso 2 lá diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E se você prestou atenção nos vídeos passados, quando nós falamos dos 4 animais,
leão, urso, leopardo e o animal terrível espantoso, você percebe que os animais de Daniel são exatamente os mesmos animais das características da besta. Em outras palavras, significa que essa besta, que nós já sabemos pelas características que é Roma papal, é o Império Romano na sua fase eclesiástica, religiosa, este império copia características dos outros impérios que nós já vimos nos temas anteriores. Ou seja, Roma papal vai copiar características de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, pois a besta tem características de 3 outras bestas, de 3 outros animais, que nós já vimos na Bíblia. É uma cópia dos 3 impérios que aconteceram no cenário mundial. Como você vê no gráfico, a besta tem boca de leão. Isso significa que Roma papal copiou as características de transgressão à lei de Deus e a pretensão de ser o próprio Deus. Pois você vê que o rei Nabucodonosor ordenou a todos a adorar uma imagem e a fazer o povo de Deus que estava ali a quebrar o mandamento contra a idolatria. Já no sistema papal acontece o mesmo. Leva pessoas às práticas idólatras e à transgressão à lei de Deus. Pois a Bíblia proíbe qualquer prática de idolatria e tem o sábado como dia santo, que inclusive é uma lei. E está entre os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. E o que se ensina em Roma papal é a santificação do domingo e não o sábado. O orgulho e a pretensão de ser Deus. E eu mostrei para vocês no tema passado do chifre pequeno uma carta de Papa Leão XIII que diz o seguinte: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Vamos para mais características. Os pés dessa besta eram pés como de urso, como diz a profecia. Já em Daniel, o urso representava o Império Persa. E da Medopérsia, Roma papal copiou o mitraísmo, que era um antigo culto persa ao deus Sol, deus egípcio. E esse culto era no primeiro dia da semana, no domingo, que em inglês chama-se Sunday, que significa Dia do Sol, que é exatamente o dia de adoração oficial do sistema papal. Mais outra característica, você vê que a besta era semelhante a um leopardo. E em Daniel, o leopardo representava o Império Grego. E do Império Grego, Roma papal copiou o sistema de adoração de imagens e invocação de santos. Pois no Império Grego havia várias divindades, um para cada festa, estações e sentimentos e por aí vai. Quem não se lembra de Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, Deméter, Dionísio, Hefesto, Hera, Hermes, Poseidon e o famoso Zeus. E com Roma papal não é diferente. Tem um santo praticamente para cada data comemorativa, tem feriados de santos, tem uma série de festividades e comemorações com dias de santos. Então esse panteão de deuses que havia no Império Grego, Roma papal também copiou. Também fez uma série de outros deuses. E aí o cristão, quando entra numa congregação, ao invés de adorar o próprio Deus, o único Deus, tem uma série de outros deuses para lhe confundir. Isso é uma atividade pagã. Isso acontecia muito nos povos antigos. E você consegue entender por que essa besta de Apocalipse capítulo 13 tem uma fusão de outros animais? Justamente porque ela copia diversos elementos que aconteceram nos impérios antigos. Eu até esqueci de botar a passagem bíblica aqui de Babilônia que mostra os pecados de Babilônia. Era muito parecido com os pecados de Roma papal. A pretensão de ser como Deus e a arrogância, a desobediência à lei de Deus. E outras características dessa besta em Apocalipse capítulo 13, lá diz que ela guerreava contra os santos do Altíssimo e falava palavras arrogantes contra Deus, palavras blasfemas. Só que eu não irei tratar aqui hoje porque eu já falei no vídeo passado. Então, se você quer recapitular, vai lá no vídeo passado, confere e depois volta para cá. Na profecia diz também que esse poder seria adorado por muitos e receberia um trono. Ou seja, isso significa que iria governar. E adivinha quem foi que governou, que recebeu um trono, que dominou o mundo por 1260 anos na Idade Média? Com certeza não foi uma religião qualquer, foi exatamente o sistema papal. E no texto profético diz que agiria por 42 meses. E se você fizer o cálculo de 42 meses vezes 30 dias, que é o período do calendário judaico, você chega em 1260 dias, ou seja, 30 dias, que é um mês, vezes 42, pois a profecia está falando que é 42 meses, você chega a um período de 1260 dias, que em profecia
são 1260 anos. E como eu falei para você que eu iria voltar no gráfico dos 3,5 tempos e nos 42 meses, e eu mostrar para você que representa a mesma coisa, no livro de Daniel, quando trata da história que Nabucodonosor ficou 7 tempos comendo pasto, lá na profecia diz que ele passaria 7 anos. 7 tempos equivale 7 anos. E tem outras passagens bíblicas dizendo que para cada um tempo equivale a um ano. Então 3,5 tempos são 3 anos e meio, pois um tempo equivale a um ano. Então, se é 3,5, 3 anos e meio. 3 anos e meio é exatamente 42 meses, que é exatamente 1260 dias. Então, 3 tempos e meio e 42 meses são exatamente 1260 dias. Só que cada dia em profecia representa um ano, pois toda a simbologia do livro de Apocalipse, os detalhes têm que estar na própria Bíblia ou na história. Então você vai ver no livro de Ezequiel, por exemplo, capítulo 4, que lá conta a história que Deus estava punindo o povo por ter espiado a terra por 40 dias. Então Deus determinou que para cada dia representaria um ano. Então é desse contexto que muitos estudiosos historicistas tiram essa interpretação de 1260 dias de Daniel e Apocalipse para 1260 anos. E também tem outras passagens falando sobre o mesmo assunto. Então 1260 dias equivale a 1260 anos. Ah, Maurício, mas isso é viagem demais, isso já é forçar demais o texto. Calma aí. O chifre pequeno agiu por 1260 dias, que é 3 anos e meio. Já a besta agiu por 42 meses, que também é 1260 dias. E a interpretação de ser 1260 anos, ela coincide exatamente com o contexto histórico do papado. Pois o papado consolida-se sua força em 538 d.C., pelo decreto de Justiniano, e se estende até 1798, quando o Papa Pio VI é preso pelo general Berthier por ordem de Napoleão Bonaparte. Voltando no texto de Apocalipse capítulo 3, lá também diz que uma das cabeças dessa besta recebeu uma ferida mortal. Só que a ferida foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E esse golpe, essa ferida mortal que acontece em uma das cabeças da besta, foi exatamente a perca do poder papal que aconteceu em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Só que a profecia diz que essa ferida será curada e toda a terra se maravilhará. Isso significa que o poder papal voltará e terá a mesma força e governabilidade que tinha na Idade Média. E se você chegou até aqui, meu amigo, minha amiga católica, eu quero repetir o que eu disse no tema passado. Isso não tem nada a ver com você, meu amigo católico. Isso é um cumprimento de uma profecia de Daniel capítulo 7 e de Apocalipse capítulo 13. Então, meu amigo, devote e entregue a sua vida inteiramente a Cristo. Não confie em nenhum sistema religioso, nesses dogmas e tradições pagãs que são pregados pelo mundo religioso afora. No final dos tempos haverá 2 povos: os que guardam os mandamentos de Deus e os que aceitam a marca da besta. E novamente eu quero pedir que você fique nessa série até o final, pois já eu vou mostrar para você definitivamente qual é a marca da besta. Eu fico por aqui e um forte abraço.